Olá, pessoas lindas da minha vida, tudo bem com vocês? Lucas capítulo 4, versículo 40 e 41 diz assim: E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhe trazia para quem? Para Jesus. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E no 41 diz assim: E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, os demônios falavam isso: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a minha pergunta para você é a seguinte: você conhece a Cristo? Você conhece a Jesus? Você conhece o Deus que você serve? O pastor Antônio Júnior, ele disse que a gente corre um sério risco de estar na igreja há tanto tempo e não conhecer a Jesus, não conhecer o nosso Senhor, não conhecer o nosso Deus. Tem pessoas que até faz a obra, né, em nome de Deus, prega em nome de Deus, cura em nome de Jesus, mas não conhece o Jesus que serve. Tem pessoas que trabalham há tanto tempo em uma empresa e nunca viu o dono da empresa, não conhece o dono da empresa, né? Muitas vezes é assim também na nossa vida. A gente está na seara, trabalha na seara, mas não conhecemos o dono da seara, não conhecemos o nosso Deus. Então, essa é a pergunta para você nesse dia que eu te faço. Você conhece a Jesus? Você conhece o seu Senhor? Tem uma outra passagem bíblica que está lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 3. Jesus chega para os seus discípulos e pergunta assim: o que dizes de mim? O que eles falam de mim? E cada um traz um relatório, né? Eles falam assim: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, né? Mas naquele momento eu creio que Jesus ele não estava interessado com o que as pessoas pensavam dele, as pessoas lá fora pensavam dele, mas ele queria saber o que os discípulos pensavam dele, né? Aqueles que andam contigo, aquele que está do teu lado, aquele que caminha contigo, será que eles te conhecem verdadeiramente, né? E você que anda com Cristo, conhece verdadeiramente o teu mestre, conhece o teu Senhor, né? E o que é interessante nesse versículo, nessa passagem bíblica é que Pedro ele se levanta e ele fala assim, no versículo 16, Pedro diz assim, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então, Pedro, ele conhecia verdadeiramente a Jesus. Então, enquanto alguns tinham uma visão errônea, né? Enquanto alguns achavam que ele era isso ou aquilo outro, Pedro sabia muito bem quem era Jesus. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele não disse que que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o filho de Maria, que Jesus era o filho de José, mas ele disse: Tu és filho de Deus. Ele vê o espiritual, né? Então, ele não olhou apenas a carne, a descendência de Jesus, mas ele teve a revelação de quem verdadeiramente era Jesus. Ele fala: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então, precisamos conhecer, a palavra diz lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque isso vai nos livrar do erro, isso vai fazer com que a gente não erre na hora de tomar uma decisão, porque a gente vai saber discernir a voz do Espírito Santo, né? A gente anda cercado de muitas vozes, a gente tem as vozes das pessoas, né? Muitas vezes com intenção boa, querendo o nosso bem, mas a gente está ouvindo muitas vozes o tempo todo, muitos conselhos bons e ruins, né? A gente tem a voz do nosso próprio coração e tem a voz de Deus. Então a gente precisa saber discernir
E você só tem esse discernimento de ouvir e obedecer a voz de Deus quando você conhece verdadeiramente, quando você conhece o som da sua voz, quando você tem intimidade com Ele. Então a Bíblia, ela nos incentiva a conhecer mais o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Você tem que saber quem é o teu Senhor, você tem que saber quem é Jesus na tua vida, né? Você tem que saber quem é Ele. Saber não de ouvir falar, como disse Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de contigo andar. Então temos que conhecer o nosso Deus, de andar com Ele, de ter intimidade com Ele, né? De falar com Ele e ouvir a voz dEle. Então precisamos conhecer e continuar conhecendo o nosso Deus, né? Porque isso que vai nos livrar do erro, isso que vai levar a ter êxito naquilo que fazemos. Então, precisamos ter intimidade com o nosso Deus, precisamos conhecer o nosso Jesus. Que seja assim na tua vida, que você possa a cada dia buscá-lo mais e mais, se tornar amigo íntimo dele, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu dia.